Eu quero dedicar o vídeo de hoje à policial Shailene Young, da RCMP, a Polícia Federal Canadense. Na terça-feira, dia 18 de outubro, a policial Young atendeu uma ocorrência muito trivial. Removeu um homem que estava acampado numa barraca numa área proibida. Durante a ocorrência, a policial Young acabou esfaqueada e morreu no local. Ela ainda teve a oportunidade de disparar contra o seu assassino, mas infelizmente ela não conseguiu incapacitá-lo. A policial Young tinha 31 anos, ela tinha uma ascendência taiwanesa e estava na RCMP desde 2019, compondo uma equipe que cuida de pessoas em situação de rua e com problemas mentais. O assassino da policial Young tem 37 anos e já havia sido preso 2 vezes por crimes violentos. Na terça-feira, dia 18 de outubro, no dia do incidente, ele tinha um mandado de prisão em aberto. A família da policial Young e aos colegas da RCMP, o meu respeito e os meus sentimentos por essa perda tão trágica e irreparável. Um dia depois da morte da policial Young, eu recebi uma foto de um colega policial e essa foto traz esse bilhete que foi deixado no lugar onde a policial Young faleceu. Esse bilhete diz: Constable Young, eu espero que você tenha nos escutado chegando. Eu dirigi o mais rápido que pude. Você não estava sozinha. Eu sinto muito por não ter chegado a tempo. Nós assumimos o turno daqui em diante. Descanse em paz, Departamento de Polícia de Vancouver. Quando eu li esse bilhete, eu senti uma tristeza profunda por entender a dor e a frustração desses colegas da policial Young que infelizmente não estavam com ela quando ela mais precisava. E eu tenho certeza que se você é um policial no Brasil ou no Canadá e passou por essa mesma experiência, você sabe exatamente do sentimento que eu estou falando. O Canadá é um país seguro. Qualquer pesquisa, séria ou vagabunda, vai poder te dar esse resultado. E que o Brasil é um país muito violento, também qualquer pesquisa vai poder te dar esse resultado. O que causa mais surpresa é pensar como que um brasileiro que sabe quase nada ou nada sobre o Canadá, ele sabe pelo menos que o Canadá é um país seguro. Essa pessoa pode não saber que mais ou menos 25% da população canadense fala francês. Ou ele pode não saber que o rei Charles III é o rei do Canadá. Ou ainda que o Canadá inventou o basquete. Mas ele sabe que o Canadá é um país seguro. Por outro lado, um canadense que não tenha a menor ideia do que seja o Brasil, que acha que no Brasil se fala espanhol, o que tem até dificuldade de achar o país no mapa, ele sabe que o Brasil é um país violento. Por que essas coisas ficaram tão óbvias? Conversando com alguns amigos canadenses, eu descobri que alguns deles, mesmo sabendo que o Brasil é um país violento, ele não tem a menor noção do tamanho dessa violência. Eu pensei então que um brasileiro
Embora até saiba que o Canadá seja um país seguro, ele não sabe mensurar o tamanho da diferença entre o Brasil e o Canadá. Nesse vídeo de hoje, eu quero trazer para você alguns números que te façam identificar não apenas que o Brasil é um país violento, mas o tamanho do buraco que o Brasil se enfiou nos últimos 40 anos. É comum que os pesquisadores e especialistas em segurança pública, para determinarem o nível de violência de um país ou de uma cidade, eles recorram a uma medida: a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. E o uso desse parâmetro específico acontece por duas razões principais. A primeira delas é mais da ordem do princípio. Tirar a vida de uma pessoa é a ofensa mais grave ou o crime mais sério que uma sociedade pode admitir. A segunda razão é de ordem mais prática. O crime de homicídio ele tende a ser menos subnotificado do que os outros crimes. E para um pesquisador, isso é positivo, porque ele pode trabalhar com um dado que é, pelo menos em alguma medida, mais confiável do que os outros crimes. Mas o brasileiro é especialista em duas coisas nesse mundo: futebol e segurança. E ele sabe que olhar apenas para a taxa de homicídios do país ou de determinada cidade não é o suficiente para explicar esse sentimento que nós temos em relação à criminalidade e violência no Brasil. Assim, além da estatística de homicídios, eu quero trazer dois outros números para vocês. Aqueles que dizem respeito a roubo e a crimes de natureza sexual. Mas antes de entrar propriamente nesses números, eu quero deixar registrado aqui a dificuldade que é encontrar dados estatísticos confiáveis no Brasil. No que diz respeito à segurança pública, esses dados estatísticos são ainda mais difíceis de obter. Por causa disso, os números que eu usar aqui nesse vídeo para falar sobre o Brasil serão aqueles oferecidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse fórum organiza duas publicações: o Anuário de Violência e o Atlas da Violência, onde ele consolida as informações de segurança pública obtidas junto à Secretaria de Segurança Pública, Departamento Penitenciário, Ministério da Justiça, Ministério da Saúde. Em que pese as minhas reservas pessoais em relação ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu reconheço que o trabalho que eles produzem é um trabalho de qualidade. Assim, eu vou usar os dados oferecidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e, quando eu achar pertinente, eu vou fazer as considerações que eu considero necessárias em relação àqueles dados ou às conclusões que eles chegam a respeito desses dados. E ainda antes de apresentar esses números, eu quero lembrar que nós estamos falando de dois países, um com 40 milhões de habitantes e outro com 210 milhões de habitantes. Então, para deixar as coisas um pouco mais simples, eu resolvi comparar os dados de 6 cidades, 3 cidades canadenses e 3 cidades brasileiras. E o que dizem esses números de crimes violentos no Brasil e no Canadá? Eu quero começar com a taxa geral de homicídios. O Canadá registrou em 2021 mais ou menos 870 homicídios para uma população de 38 milhões de habitantes, enquanto o Brasil registrou mais ou menos 45 mil homicídios para uma população de 210 milhões de habitantes. Esses são números absolutos. E embora eles tenham uma utilidade limitada para mensurar o nível de violência de um local, eles são muito bons, pelo menos, para nos chocar. Um número mais apropriado para avaliar o nível de violência desses locais seria o número de crimes para uma população de 100 mil habitantes. Assim, nós poderíamos comparar e levar em consideração o tamanho de cada população. O Brasil tem uma população mais de 5 vezes maior do que a população canadense. Então é esperado que o número de crimes que aconteça no Brasil
seja superior ao número de crimes que aconteça no Canadá. Assim, esses números absolutos que eu citei podem ser traduzidos dessa forma. O Canadá, com 870 homicídios para 38 milhões de habitantes, ele dá uma taxa de homicídios média para o país de 2,05 homicídios para 100 mil habitantes. No Brasil, com 45 mil homicídios para uma população de 210 milhões de habitantes, dá mais ou menos uma taxa média de 22 homicídios para cada 100 mil habitantes. Ou seja, proporcionalmente falando, o Brasil tem 10 vezes mais homicídios do que o Canadá. E se isso te deixa desencorajado, lembre-se que 45 mil homicídios no ano é o menor número desde 2011, que foi quando o Fórum Brasileiro de Segurança Pública começou a colher os dados. Em 2017, 2018, 2019, o número de homicídios no Brasil superou os 60 mil e a taxa média de homicídios no país foi acima de 30 por 100 mil habitantes. E aqui eu quero fazer apenas um breve comentário a respeito do que os pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública disseram sobre essa queda positiva nos números de homicídio no país. Tentando explicar as razões da queda nos homicídios no Brasil em 2021, os pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública vieram com uma explicação absolutamente surpreendente. Eles disseram que existe uma mudança no perfil demográfico do Brasil. Ele quer dizer com isso que o Brasil está ficando mais idoso e menos jovem. E como os homicídios eles acontecem majoritariamente dentro dessa camada mais jovem da população, ou seja, entre 15 e 30 anos de idade, é esperado que com o envelhecimento da população nós tenhamos, consequentemente, menos homicídios. O que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública não explica é porque essa queda só aconteceu no último ano. Entre 2011 e 2020, o número de homicídios ele foi sempre crescente, muito embora o perfil demográfico de envelhecimento da população já tivesse sido observado naquele momento. Falando agora especificamente das cidades canadenses e brasileiras, eu escolhi no Canadá, Toronto, Ottawa e Vancouver. E no Brasil, eu escolhi a cidade de São Paulo, Brasília e a cidade de Fortaleza. Toronto e São Paulo por uma razão óbvia. Essas são as duas maiores cidades no Brasil e no Canadá. E como nós falamos lá no segundo vídeo, essas cidades muito grandes ou muito densamente povoadas, elas apresentam uma dinâmica muito própria de criminalidade e o perfil da violência. E quais são esses números? Toronto, com uma população de mais ou menos 3 milhões de habitantes, registrou em 2021 85 homicídios, uma alta de 20% em relação a 2020, quando Toronto teve 71 homicídios. A cidade de São Paulo, com mais ou menos 16 milhões de habitantes, registrou no mesmo período 630 homicídios. Contando aqui, e eu vou precisar ler para vocês, 335 homicídios dolosos, 284 homicídios culposos resultantes de acidente de trânsito, 56 latrocínios e 7 lesões corporais seguidas de morte. Em termos relativos, esses números de Toronto e São Paulo são: Toronto tem 1,8 homicídio por 100 mil habitantes, enquanto São Paulo tem 4,3 homicídios para 100 mil habitantes. E esse número de São Paulo, ele é um número muito decente. Ele é, por exemplo, mais baixo do que a média nacional nos Estados Unidos, por exemplo, que fica mais ou menos entre 5,5 homicídios por 100 mil habitantes. Mas se nós colocarmos
aqui nessa equação o crime de roubo, aí o negócio começa a ficar bem mais complicado. Toronto registrou em 2021 1.870 roubos. E aqui eu estou falando de todas as modalidades de roubo, né? Eu estou falando do roubo a pessoas, a transeuntes, o roubo de carro, o roubo a comércio. No mesmo período, São Paulo registrou 270 mil roubos, incluindo aqui 13.600 roubos de veículo, 3.000 roubos à carga e 7 roubos a banco. Esse número obsceno de 270 mil roubos no período de um ano, ele mostra um pouco mais por que nós brasileiros nos sentimos tão inseguros andando numa rua, numa cidade grande no Brasil. Em relação aos crimes de natureza sexual, Toronto registrou em 2020 2.570 casos, enquanto a cidade de São Paulo registrou 2.339 estupros. E aí você está pensando, mas pelo menos nos crimes de natureza sexual, o Brasil é menos violento do que o Canadá. E isso não é verdade. Os termos importam aqui, porque para o Canadá, para fins de estatística no Canadá, esses crimes de natureza sexual, eles incluem todos os tipos de crime de natureza sexual. Isso quer dizer que aqui nesse número de 2.700 e 2.574 está incluído um caso de uma mulher que estava andando na rua e um homem passou e deu um tapa no bumbum daquela mulher, ou um estupro, que o criminoso tinha uma faca ou uma arma apontada para a cabeça da vítima. No Brasil, esse número de 2.339, ele diz respeito apenas aos casos de estupro. As duas próximas cidades que eu quero comparar são Ottawa e Brasília. E por uma razão muito simples. Eu vivi em Brasília durante 35 anos da minha vida. E nos últimos 8 eu tenho morado em Ottawa. Então eu estou um pouco mais familiarizado com a realidade dos números nessas duas cidades. Ottawa registrou 16 homicídios. No mesmo período, o Distrito Federal registrou mais ou menos 300 homicídios. A população de Ottawa é de 1 milhão de habitantes, enquanto a população de Brasília está mais perto de 3 milhões de habitantes. Em termos relativos, então, Ottawa apresentou 1,5, 1,6 homicídio por 100 mil habitantes, enquanto Brasília registrou 10 homicídios por 100 mil habitantes. Aqui em Ottawa, desses 16 homicídios, 9 foram cometidos com arma de fogo, 5 com faca, 2 por espancamento. Foram 14 vítimas do sexo masculino e 2 vítimas do sexo feminino. Um caso de feminicídio e um outro caso de uma mãe que acabou assassinada pelo próprio filho, que estava num surto psicótico. Dos 16 casos, a polícia aqui em Ottawa concluiu o inquérito em 12 deles, com 11 acusados, 11 autores. Um caso foi considerado como legítima defesa, ou seja, não há um processo criminal, e em 4 casos ainda não existe uma conclusão. Em relação a roubos, Ottawa registrou em 2020 410 roubos, também incluídos aqui todas as modalidades de roubo: transeunte, comércio, roubo de veículos. O Distrito Federal, no mesmo período, registrou 20.570 roubos. Entre eles, 2.035 roubos de veículos, 888 roubos a comércio e 633 roubos a ônibus.
E aqui esse número dos roubos a ônibus ele é muito interessante, porque o dado ele não deixa claro se cada roubo a ônibus ele é considerado um roubo só ou se nós estamos falando do número de vítimas. Aqui em Ottawa, se um criminoso entra num ônibus e ele rouba ali 30 passageiros, ele vai responder por 30 crimes de roubo. Quanto aos crimes de natureza sexual, Ottawa registrou 891 casos, e enquanto Brasília registrou 725 estupros. E vale aqui as mesmas considerações que eu fiz para Toronto e São Paulo, para esses números ficarem mais comparáveis ou mais precisos. Esses crimes notificados pelo Distrito Federal teria que levar em consideração não apenas os estupros, mas também os crimes de importunação sexual. Por fim, eu peguei os dados da cidade de Vancouver, no Canadá, e em Fortaleza, no Brasil. Vancouver tem mais ou menos 700 mil habitantes, mas se nós contarmos a área metropolitana de Vancouver, chega a 2.600.000 habitantes. É uma população comparável com a população da cidade de Fortaleza. E o interessante nessas duas cidades é que elas têm apresentado, cada uma do seu modo, desafios novos na área de segurança pública. O número de crimes violentos na cidade de Vancouver tem piorado nos últimos anos. E o mesmo tem acontecido com a cidade de Fortaleza. Vancouver registrou, em 2021, 18 homicídios, o que pode ser traduzido em termos relativos para mais ou menos 2,15 homicídios por 100 mil habitantes. Fortaleza registrou, nesse mesmo período, 900 homicídios, mas ele inclui nesse dado 19 casos de latrocínio e 5 casos de lesão seguida de morte. O que para o Código Penal brasileiro é diferente, né? O crime de homicídio para o crime de latrocínio, mas a causa final, a morte decorrendo de um crime violento, ela é a mesma. Em relação aos roubos, Vancouver registrou 570 em 2021 e Fortaleza registrou 4.158 roubos apenas de veículos. Em relação aos crimes de natureza sexual, Vancouver registrou em 2021 638 casos, enquanto Fortaleza registrou 547 casos de estupro. E aqui vale também a mesma observação que eu fiz para Brasília, São Paulo, Toronto e Ottawa. Eu estou gravando esse vídeo às vésperas das eleições para presidente em segundo turno no Brasil. Eu tentei acompanhar da melhor forma que pude esse processo eleitoral no Brasil e eu vi que, como nos anos anteriores, o tema de segurança pública ele continua sendo um dos mais importantes, eu diria talvez o mais importante no processo eleitoral. Os candidatos a cargos eletivos no Brasil, não importa se no nível municipal, estadual ou federal, eles são praticamente obrigados a manifestar o seu ponto de vista a respeito de segurança pública e o que ele pretende fazer para reduzir esses números pornográficos de violência no Brasil. Coincidentemente, essa semana, aqui em Ottawa, nós também tivemos uma eleição, agora para prefeito e para o que seria mais ou menos o vereador no Brasil. E eu olhei os programas de governo dos candidatos aqui para prefeito e, para surpresa de ninguém, não há nada sobre segurança pública. Isso porque a segurança pública ela não ocupa no debate público canadense um lugar de muito destaque. O canadense médio ele se ocupa mais de temas como saúde pública, aposentadoria e preço das casas do que com segurança pública. Esses números que eu trouxe aqui mostram mais ou menos por que isso acontece.
Por que no Brasil a segurança pública ela passou a ocupar um espaço central na nossa preocupação, enquanto no Canadá a segurança pública ela é considerada um tema secundário no debate público? Por que as coisas são assim? Por que os números no Canadá são o que são? E por que os números no Brasil são o que são? São alguns dos temas que nós vamos tratar aqui no futuro. Eu espero que você volte para que a gente discuta mais sobre esses assuntos. Um abraço e até lá.